Bom, sejam todos bem-vindos. Vamos aguentar um pequeno calor que está fazendo hoje aí. Eu já sou normalmente, porque esse calor vai ser uma maravilha, mas vamos lá, né? Então, pessoal, a gente começar o nosso trabalho como sempre. Vamos relaxar, vamos fechar os nossos olhos, para que nós possamos, cada um de nós individualmente, tentarmos entrar em sintonia com os irmãos espirituais dessa casa. Para que a gente possa fazer isso, basta estarmos receptivos, abrir os nossos corações com muita fé, com muita confiança em nosso Mestre Jesus, que nos ensinou que sempre que uma ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá Ele também estaria. Então, na certeza de que nosso Mestre Jesus cuida desta casa, acompanha esta casa, através dos seus exércitos de arcanjos, dos irmãos espirituais que compõem os trabalhos espirituais dessa casa, que tenhamos confiança, que tenhamos fé, que coloquemos o nosso coração à disposição desses irmãos para recebermos o tratamento necessário, as energias necessárias, estando todos nós em harmonia e sintonia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Oração de abertura dos trabalhos. Pai, nós vos agradecemos muito por essa oportunidade. Peço a vós que cada um que esteja aqui neste momento receba de vós sabedoria para aplicar os vossos ensinamentos e que estes filhos possam passar coisas positivas a quem nos procurar. Ninguém é melhor ou pior, somos todos iguais. Graças, Pai maior. Vamos ao trabalho. Obrigado. Todos bem? Todos tranquilos, todos relaxados. Então vamos lá. Bom, pessoal, para a gente começar o nosso estudo dessa noite, para nós podermos falar um pouquinho sobre a nossa reflexão da noite, nós temos ouvido muitas pessoas dizerem, vocês devem ter ouvido, que esse mundo está louco, que esse mundo está perdido, que esse mundo está de ponta cabeça, que esse mundo está fora de controle, né? Que não, é um caos total. Acho que todos nós já ouvimos isso, não é verdade? Então, pensando nisso, eu busquei uma pequena reflexão para essa noite, para falar um pouquinho, bem curto, bem rápido, sobre o governador desse planeta. O tal de Jesus é o governador desse planeta. E aí a gente vai se socorrer lá no Emmanuel, né? No livro Ao Caminho da Luz, Emmanuel dita a Chico Xavier, lá na Gênese Planetária. Quem tiver a curiosidade, leia o livro O Caminho da Luz. É um livrinho pequenininho, curtinho, não judia do leitor, né? E ele tem informações muito, mas muito importantes lá. E o que o Emmanuel nos conta, né? Algumas coisas para a gente entender quem é Jesus. Então, lá no capítulo da Gênese Planetária, ou seja, como se criou o planeta, Emmanuel explica como foi criado o planeta Terra, né?
E ele fala, a comunidade dos espíritos puros. Lembra que a gente estudou lá na questão de número 100, a hierarquia dos espíritos? Nós temos os espíritos infelizes, os bons espíritos e espíritos puros. E dentro de cada uma dessas 3 grandes divisões, nós temos várias subdivisões. A classe mais elevada de espíritos é a de espíritos puros, né? São o que a gente costumava chamar no catolicismo de arcanjos, né? E às vezes até o próprio Espírito de Verdade, o próprio Allan Kardec se refere a esses irmãos espíritos puros como arcanjos de Jesus, ou como o exército do Cristo, ou como a pleiade de espíritos puros que assessoram Jesus no governo do nosso planeta, né? Então, Emmanuel fala para a gente, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos, ou seja, de tudo o que acontece, onde? No nosso sistema. Que sistema é esse que Emmanuel está se referindo? Nosso sistema solar. Ok? Então, o Emmanuel fala que a tradição diz que na direção de todos os fenômenos, ou seja, coordenando todos os fenômenos que acontecem no nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Quem é o Senhor Supremo do Universo? Deus, né? Nos criou. Vale a pena a gente fazer um parênteses aqui e lembrar. Quais são as 3 coisas que existem no universo? Deus, Espírito e matéria. Tudo que existe no universo ou é Espírito ou é matéria. Matéria em inúmeras variações, em inúmeras configurações. E Deus, que é Deus, né? Que a gente ainda não tem condição de compreender o que é Deus. A gente ainda não consegue definir o que é Deus. Fala-nos o Livro dos Espíritos que faltam-nos palavras, né? Até o Kardec, nessa questão, quando ele pergunta ao Espírito de Verdade, se Deus era soberanamente justo e bom, equilibrado, amoroso, misericordioso, ele fala assim uma série de atributos, e o Espírito de Verdade fala assim, é tudo isso e mais o que lhe falta que vocês não conseguem entender. Então é muito, né? Então, temos uma comunidade de espíritos puros que dirigem todos os fenômenos que ocorrem no nosso sistema solar, que essa comunidade existe eleita pelo Senhor Supremo do Universo. Esse eleito, pessoal, não é igual a nossa eleição não, viu, de voto, urna eletrônica, né? Os eleitos aqui no sentido da evolução espiritual. São espíritos de altíssima hierarquia, de altíssima pureza moral, pureza de sabedoria. Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, de todos os planetas do nosso sistema solar. E veja que Emmanuel fala de todas as coletividades planetárias. Ele vem aqui reforçar o que o Livro dos Espíritos nos diz, que todos os planetas, todos eles são habitados. Não na forma material que conhecemos. Então o homem, daqui a pouco, o Elon Musk aí, vai lá para Marte. Vai achar um monte de casinha construída em Marte? Não. Não vai achar. Porque a configuração material, temos notícia de que planeta materializado de provas e expiações, somos 2, que nós conhecemos. A Terra e Capela, de onde muitos de nós viemos. O resto, pessoal, é uma outra dimensão. Tá? Bom, então Emmanuel está contando para a gente que tem aí um Conselho Superior de Espíritos Puros que coordena tudo. Legal? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos dá
é Jesus um dos membros divinos. Alguns religiosos acham que isso diminui Jesus. Mas na verdade isso não diminui. É um dos membros divinos deste conselho. Então quer dizer que igual a um espírito puro, igual não, né? De mesma hierarquia de Jesus, temos vários. Mas que cuida da terra, o nosso mentor, o governador desse órgão, é Jesus e toda a sua legião de espíritos puros. Ok? Mas veja lá, Emmanuel então nos conta que entre seres angélicos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios. Na verdade, esse livro é de 40 e pouco, e ele já está desatualizado nessa informação. Esses espíritos, segundo nos conta Chico Xavier, já se reuniram pela 3ª vez. Ok? Quais foram essas 3 vezes que esses espíritos puros se reuniram? A primeira delas foi quando essa pleiade de Cristos planetários se reuniram para traçar e resolver a encarnação de Jesus. Olha que interessante. Então, foi arquitetado por um grupo de espíritos extremamente evoluídos. A segunda vez em que esses espíritos se reuniram, a primeira vez foi na formação do planeta. Tá? A segunda vez foi quando Jesus viria. E a terceira vez foi no pré-guerra, né? Na época da guerra, onde o Chico Xavier nos conta que aí até algumas pessoas interpretaram isso como premonição, botaram até data, né? A data limite de Chico Xavier. Colocaram lá que dia 19 de junho de 19 era a data limite. O Chico nunca disse isso. O Chico disse, no programa Pinga Fogo, que essa pleiade de espíritos, esse grupo de espíritos cristos, reuniram-se no planeta, na crosta do planeta Terra, para resolver o quê? E aí? Esses caras aí vão ou não vão? E nós tivemos como advogado nosso, Jesus, que falou, não, eles vão, está devagarinho, estão guerreando, estão se pegando, mas eles vamos dar mais uma chance. E teria então sido dado mais uma moratória para a humanidade do nosso planeta, de mais 50 anos. E que se nós, e aí palavras do Chico, se nós não ingressássemos aqueles 50 anos numa guerra de extermínio, então poderíamos aguardar grandes evoluções, grandes tecnologias e grandes novas informações que viriam. Então hoje nós estamos vivendo nessa fase. Nós não nos matamos, nós não nos terminamos em massa, então tivemos a moratória e rezamos todos para que isso não aconteça de novo agora com os conflitos que estão havendo na Europa e na Rússia. Tá ok? Esse é Jesus. Vocês ainda acham que o planeta está fora, desgovernado? Não está. Está tudo sobre o mais absoluto controle. Mas está difícil. Está difícil por causa da lei de causa e consequência. Estamos agindo mal e estamos colhendo maus frutos. Todos nós, de uma maneira geral. Ok? Dúvidas? Na próxima segunda, eu vou trazer, que é um pouquinho mais longo, a explicação de Emmanuel de como é que Jesus moldou a terra. Com as próprias mãos. Pensamento, né? A gente fala com as próprias mãos para a gente entender. Né? Mas foi ele que plasmou o nosso planeta. Tá ok? Dúvidas? Perguntas? Não? Divergências? Então vamos seguir. Então, pessoal, estamos lá no capítulo 9, falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Né? Para a gente lembrar lá, além das 3 primeiras informações, só para a gente reiterar a imagem, né? Um espírito
um perispírito, que é uma roupagem, e o corpo. Somos constituídos sempre de três, né? Uma constituição trina. Temos o nosso corpo físico, temos um perispírito que protege e faz com que o nosso espírito possa interagir com as matérias do universo, ok? Para interagir aqui na matéria, o espírito precisa de um corpo físico, um corpo. Para interagir no plano espiritual, ele precisa do perispírito, ok? E aí, só para a gente lembrar de novo, quais são as três características do espírito? Quem lembra? Inteligência, pensamento e vontade. Ok? Se não tem inteligência, pensamento e vontade, não pode ser o espírito. Né? É sempre aquela questão, né? Ah, os animais têm um espíritozinho. Eles não têm inteligência, eles têm uma forma de instinto. Né? Eles têm vontade? Não, eles agem pelo impulso da sua necessidade fisiológica. Ah, mas ele sempre vem pedir comida. Então, comida, mas ele não vem pedir para você ler uma poesia para ele. Ok? Só para dar um exemplo aí. Né? E lá temos aí uma imagem do Chico, psicografando, assessorado pelo Emmanuel e por dois irmãos espirituais que não estão identificados. Só para a gente ilustrar a nossa noite, né? Então estamos falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal, na nossa e na matéria. Falamos sobre a faculdade de ter os espíritos penetrar nos nossos pensamentos e falamos na última aula sobre a influência oculta nos nossos pensamentos e atos. Então, só para a gente relembrar o que é de mais interessante. Aprendemos na segunda-feira passada que os espíritos podem sim nos induzir ao mal. E sempre aquela frase: arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque Kardec pergunta isso. Uma pessoa que está sendo obsediada sofre um arrastamento irresistível? E o Espírito de Verdade fala: arrastamento, sim. Irresistível, não. Sempre temos a opção de resistir. Então nós vimos que esses espíritos fazem a gente sofrer porque eles sofrem. Então eles não querem ver ninguém bem. Lembra que a gente falou? Mas como assim, Paulo? Um espírito age assim? O que é um espírito? Substitui a palavra espírito por pessoa. Porque o espírito nada mais é do que uma pessoa desencarnada. O que quer dizer que ele está desencarnado? Está fora da matéria, está fora da carne. Porque permite Deus que pessoas nos excitem ao mal. Pessoas nos excitam ao mal no dia a dia? Sim. E espíritos? Também. Mas aí o Espírito de Verdade fala que é para nos testar, para nos provar. Não é verdade? Como é na vida do dia a dia. Né? A gente pode optar entre ir para a casa espírita e ir para um pancadão. A opção é sua. Né? Ok? Falamos que o nosso mau pensamento atrai. Nós só conseguimos ser influenciados por esses espíritos porque nós deixamos uma porta mental aberta. Essa porta mental é o nosso pensamento ruim, mal. Né? Só quando queiras o mal, podem eles te ajudar para a prática do mal. Então, pessoal, nenhum de nós é um anjinho influenciado maleficamente por um demônio e não tem responsabilidade nenhuma pelo que faz. Como a gente costuma pensar, né? Ah, o cara fez isso porque ele estava possesso. Aliás, nós vamos ver hoje que é possesso. Então, podemos nos libertar dessa influência? Podemos, como? Orando, mudando a nossa vibração de pensamento. Né? Essa aqui não nos interessa, também não. Os espíritos querem nos excitar ao mal, podem criar essas circunstâncias. Vemos que eles podem criar as circunstâncias para nos induzir ao mal, né? E paramos por aí, tá ok?
Hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre os possessos. Esse é o tema da noite. Todo mundo viu o filme de Hollywood sobre exorcista, uma infinidade de alegorias, né? Então hoje nós vamos ver aqui, pela doutrina espírita, se existe ou não possessos. O que seriam pessoas possessas? Pessoas possuídas pelo dito diabo, né? Possuídas pelo Satanás. Que nós já vimos aqui, já vimos na doutrina, que isso não existe. Mas Paulo está falando que não existe o mal? Existe o mal. Mas não existe um ser criado para ser eternamente representante do mal. Porque Deus, quais são as três coisas que tem no universo? Espírito, Deus e matéria. Entre os espíritos, Deus criou todos. Como é que Ele criou a todos? Simples e ignorantes. Todos nós e todos que estão lá. Então Satanás teria sido um espírito criado simples e ignorante. E não um ser dedicado ou condenado ao mal eterno. Isso não existe. Lembra que a gente falou também para vocês que o obsessor de hoje é o teu espírito amigo de amanhã. Porque ele vai evoluir. Todos nós vamos. Ninguém está condenado ou fadado ao mal eterno. Ninguém. Ok? Então vamos lá. Então Kardec pergunta para o espírito de verdade: pode um espírito tomar temporariamente, olha a precisão do Kardec, o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado, ou seja, um corpo com vida, e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Então, o Espírito de Verdade, no primeiro momento, dá uma resposta um pouco menos firme, né? Ele fala: o Espírito não entra em um corpo como se entra numa casa. Lembra que a gente já falou aqui sobre a mediunidade? Aqueles que já tiveram oportunidade de passar um atendimento espiritual, assistir um médium em psicofonia, assistir um trabalho de desobsessão, precisa compreender que o irmão que está falando através daquele corpo não está dentro do corpo. Ok? A formatação é essa. Os irmãos espirituais bondosos, ou mesmo os imperfeitos, eles buscam uma sintonia com o nosso perispírito. Isso é energético, é distante, é lado a lado e é um encaixe fluido. Mas ninguém entra no corpo de ninguém, né? Por quê? Porque também, quando Deus criou o universo, Deus criou todas as leis, matemática, música, química, física, tudo. Ele equilibrou o universo inteiro. Então as leis da física também são leis divinas, são leis do Pai. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Fez sentido? Ah, mas eu vi lá no Exorcista. Mas a gente chega lá. Esse espírito, vamos chamá-lo aqui de obsessor, identifica-se com o espírito encarnado, cujos, olha que perigoso, defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. Esse processo serve para o bem e serve para o mal. Como é que um médium incorpora? O termo incorpora é meio impróprio, né? Como é que um médium pratica a psicografia, a psicofonia, a vidência, a audiência? Como é que ele pratica isso? Como? Através da sintonia que ele tem com o seu mentor. Quanto mais evoluído o médium, mais evoluído o espírito que dá comunicação.
Quanto mais sabedoria tem o médium, mais condições de se expressar tem o espírito. Mas, gente, o processo é o mesmo no mal. Quanto pior você for, pior vai ser o irmão que você vai atrair. Quanto mais você pensar ruim, mais ruim ele vai fazer você pensar. Ok? O encarnado é sempre quem atua conforme quer. Olha o que a gente falou, que o arrastamento não é irresistível. Sobre a matéria ele que se acha revestido. Então o controle é sempre nosso. Senhores médios estão no desenvolvimento, médios já formados. Eu não consigo reter o meu irmão espiritual. Então isso é obsessão, não é mediunidade. Porque bons espíritos não ferem o nosso livre-arbítrio. Muito cuidado. Ok? Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material, que a gente conhece com o nome de morte. Pessoal, desde a concepção, desde que o espermatozoide fecunda o óvulo, já há uma ligação fluídica, já há um espírito ligado àquele óvulo. E esse espírito vai ter um tempo para cumprir. Paulo, acontecem os abortos naturais. Sim, são tempos que eram necessários àquele espírito, provas que eram necessários ao pai, à mãe, aos parentes próximos. Ok? E essa ligação, o nosso chamado cordão de prata, permanece até o dia da nossa desencarnação, cujo dia só quem sabe é Deus. Ok? Deu para entender isso aí? Com isso, pessoal, aprendendo, a gente quebra um monte de historinha errada que a gente ouve por aí. Né? Olha, ele matou 5 porque ele estava com o demônio no corpo. Não foi o demônio no corpo que matou. Também foi aquela parte que nem o coitadinho do obsidiado. Exatamente. Tem uma frase que eu sempre repito para vocês aqui. Está lá no Céu e Inferno, né, que é uma das obras básicas, no capítulo 7, quando fala do Código Penal da vida futura. Essa frase é a seguinte, serve para todos nós. A gente tem muita peninha, de muita gente. No universo de nosso Pai, nesse cara que criou essa comunidade aí, não existem vítimas e não existem injustiçados. Pegou? Mas Paulo, que mal fez uma criança recém-nascida? Reencarnações. São débitos que traz de outras encarnações, que realmente uma criança pequena não teve tempo ainda de praticar mal nesse mundo para sofrer consequências. Mas ela vem sofrer consequências de atos pesados lá atrás. E lembrem-se também que quando a gente estudou o espírito das crianças, as crianças não são espiritinhos bonitinhos, elas são espíritos que estão passando pela fase da infância. Elas estão amadurecendo na matéria e a partir dali da adolescência para frente, começam a mostrar o seu real caráter. Oi? Pelo fato dela morrer criança, né, ficar pouco tempo encarnada, não é porque a dívida dela é menor, porque ela fica pouco tempo. A pergunta é, essa criança que vive pouco e desencarna, tem uma dívida menor? Pode ser várias coisas. Pode ser uma missão. Olha, ele veio só porque o pai e a mãe precisavam passar por um luto desse porque eles fizeram abortos em encarnações anteriores. Então pode ser uma missão, esse pequeno espírito que se comprometeu, pode ser uma expiação dele, suicidou-se em outra encarnação e faltou-lhe viver 4, 5 anos de idade. E ele vem para viver esse período. E ao mesmo tempo vai servir de
prova ou de expiação dos pais. Então, cada caso é um caso. Né? Vou aproveitar para dar um gancho aqui, contar uma história do Chico que eu achei maravilhosa. Mais uma historinha do Chico, né? Diz que uma senhora, um casal, tinha um filho de 5 anos de idade. Essa criança estava na garupa da bicicleta da babá, caiu da bicicleta e veio a óbito, desencarnou. É lógico que a mãe e o pai ficaram profundamente transtornados. Ok? Ok. Bom, essa mulher procura Chico Xavier, Chico conversa com ela, tranquiliza. Não, você não perdeu seu filho, ele está aqui, está bem, está ótimo. Né? E a mulher fica mais aliviada. Aí vem a parte que nós aqui temos que se esforçar para entender. Aí o Chico vira para essa senhora e fala assim: e você, minha irmã, já perdoou a babá? Aí ela vira e fala assim: olha, Chico, para falar a verdade, foi um acidente, eu até perdoei. E aí tá bom, né? Aí ele vira e fala assim: e você já agradeceu a ela? Ela falou assim: agradeceu pelo quê? Ela falou assim: o seu filho vinha para esta vida para viver os 5 anos. Você e seu marido não tinham condições morais de suportar a dor de serem os responsáveis pela morte da criança. E a babá se voluntariou para fazer isso por vocês. Pegou aí? Isso é Jesus. Isso é Espiritismo. Como que é o nome desse documentário? É As Mães de Chico, tem no Netflix no filme. Não é As Mães, é Chico Tem para um sempre. monte de documentário. Acho que é Chico para sempre. Chico para sempre. É. Chico para sempre. Não sei se documentário fala no isso Netflix. nesse outro É, As Mães de também. Chico, tem um trechinho dessa história. Ah, é? Legal? Aí o Kardec vai lá, e o Kardec era, né, já falamos, era professor, um cara filósofo, conhecedor. Aí o Kardec vai lá e pergunta para o Espírito de Verdade: bom, então se não tem possessão propriamente dita, ele explica, isso é coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Lembrem-se que Kardec não tinha ainda escrito o livro dos médiuns. A obsessão ainda era um assunto pouco conhecido, né? Então, o que o Kardec está falando aqui? Basicamente, ele está falando, ele falou, bom, se 2 corpos não podem ocupar aquele mesmo corpo, então o corpo não pode tomar e fazer o cara fazer o que ele quer que faça, mas ele pode influenciar de uma forma tão forte, e ele usa o termo subjugada ou obsidiada, ao ponto da vontade do encarnado ficar, de certa maneira, paralisada. Resposta do Espírito de Verdade: sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saber que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre, o encarnado, consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Pode ser por inconsciência? Como? Pode ser por inconsciência própria? Não. Ele sempre vai ter que dar uma briga. Ou pelo seu mau pensamento, porque senão o espírito não chega nele. Pessoal, vocês conseguem entender alguém que você tem que desejar a obsessão? Eu vou falar para vocês. Bandido, que fecha o corpo. Ele vai, não desmerecendo, a Umbanda não é isso, mas vai em alguns terreiros com alguns médiums e faz um trabalho de fechar o corpo para matar as pessoas e não ser morto. O que ele está fazendo aqui?
Mas é igual os outros países que consiste voodoo é uma coisa. Você Voodoo, faz padre, né? você chama o espírito do corpo para cura e tal, não deixa de ser. É. Então, gente, isso daí são formas de você atrair espíritos inferiores e propiciar o que a gente chama de obsessão por fascinação. Aí ele complementa, né? Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos. Veja que orientação que o Espírito de Verdade nos dá. Para de acreditar que tudo é espiritual. Ah, eu sinto um negócio aqui na barriga. Pode ser gastrite. Pode ser mediunidade. Pode ser cachaça. Pode ser cachaça. Pode ser os 200 maços de cigarro que o cara fumou e tá ardendo no estômago. Né? É isso aí. Então, qual que era a frase? Sempre que a porta bater sozinha, a primeira coisa que a gente deve pensar é que foi o vento. Não tem vento. Então acho que a porta está meio empenada. Não está empenada. Não, então pode ter sido um irmãozinho espiritual. Para isso acontecer, como a gente está conversando, é necessário que haja naquele ambiente um médium de efeitos físicos. Senão o espírito não consegue fazer nada sozinho. O espírito, para agir na matéria, precisa do encarnado. Isso é uma coisa lá no livro dos médiuns, que a gente vai estudar mais para frente. Ele precisa de uma energia que todos nós liberamos, chamado ectoplasma. E ele combina o ectoplasma nosso, dos encarnados, com o fluido cósmico universal, e ele pode fazer coisas impressionantes. Mas ele por si só, então, ele por si só não consegue fazer Por si nada. só, ele não consegue interferir na matéria. Kardec estudou isso quando ele começou a estudar as pancadas em mesa, né, a tipologia, a sematologia, a pneumatografia. Olha que cara, o que é a pneumatografia? Olha que interessante, Kardec fez essa experiência. Pega uma folha de papel, dobra, bota dentro da gaveta fechada. O médium de efeitos físicos presentes, o espírito vai lá e materializa a tinta no papel e escreve no papel. É pneumatografia. E tem uma mais legal ainda, pneumatofonia. Surge uma voz aqui, pessoal, do nada. Vamos supor que a gente tivesse aqui um médium de efeitos físicos, que é raríssimo, tá? E que esse fosse um trabalho mediúnico voltado a isso, porque nada é feito sem utilidade. Através do ectoplasma desse médium, o irmão espiritual é capaz de falar com todos, e todos nós ouviríamos. Pneumatofonia, está lá estudada pelo Kardec. Ok? Sem dúvida, esses são os verdadeiros possessos. A dominação não se efetua nunca sem o consentimento. Lembra que a gente falou que tem que haver a sintonia? Senão a gente estaria vivendo num caos. Porque se um espírito imperfeito, infeliz, pode interferir em qualquer um de nós, isso aqui está um inferno na Terra. Concorda comigo? Então, tem que haver sintonia. Fala, Cláudia. Eu fiquei na dúvida do pneumatografia, isso? Pneumatografia. Pneumatofonia e da própria fonia, psicofonia e psicografia. Pneumatofonia é que fala sozinho, sem o médium. Ele não fala pelo médium, a voz surge aqui, ó. Oi, tudo bem? A psicofonia, o médium faz a sua sintonia e o espírito fala por ele utilizando o aparelho fonador do médium. Às vezes mudando a voz, às vezes não mudando a voz. Né? Mas a pneumatofonia não usa. O som surge. Impressionante, né? O Kardec. Parece escrito no papel sozinho, não é? Sozinho, e o Kardec fez estudos muito interessantes
que inclusive em alguns papéis vinham os tipos como se fosse uma máquina de escrever, e que eles, estudando aquilo sob o microscópio, constataram que se tratava realmente de tinta e que tinha até um afundadinho no papel da letra. Né? Esses fenômenos, pessoal, não ocorrem mais, são raros. Por quê? Eles aconteceram lá no começo para comprovar a existência dos espíritos. Aquilo que você falou, que às vezes a gente escuta alguém chamando a gente, é isso. Isso daí pode ser intuitivo, né? Que a gente escuta aqui, ó. Porque só nós escutamos. Então, eu, pelo menos lá em casa, só eu escuto. Pode ser Paulo. Oi, Pati. O quê? Fui eu. O quê? Você não me chamou? Não. Então não sou eu. Né? Tá? Não tem essa diferença aí. Cuidado, gente. Sempre que a gente tiver alguma dúvida, primeiro vai no médico. Tem gente com perna quebrada procurando cura espiritual. Não vai curar perna quebrada. Bom? Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Precisa do padre exorcista? Não. Precisa da casa espírita? Sempre é possível. Sempre é possível. A quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme ou queira. Aí, gente, a vontade firme chama-se fé, chama-se vontade, e nem sempre nós a temos. E quando nós não a temos, nós recorremos ao pedido de socorro. Há uma igreja, há uma Assembleia de Deus, dos evangélicos, há um terreiro de Umbanda, há uma casa espírita, não importa. Porque ali nós vamos ter apoio de bons espíritos, né? Nós vamos ver isso mais para frente. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba. Olha lá, mais ou menos o que você perguntou, né? Entendi. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Vocês entenderam? Olha, pergunta, gente, isso que acontece na casa espírita toda semana. Toda semana. As pessoas que são espíritas ou são mais espiritualizadas vêm até essa casa. Olha, eu conheço um fulano, a pessoa está com muito problema, eu acho que ela está obsediada, eu quero ajudar ela, o que eu faço? Essa é a pergunta do Kardec. É possível isso acontecer? Essa pessoa pode realmente estar obsediada sem perceber? E há uma terceira pessoa que pode ajudá-la? Se pode, como é que tem que ser essa terceira pessoa? Então Kardec nos explica o seguinte: a obsessão por fascinação é muito mais comum do que a gente imagina. Como é que ela é? Lenta e sorrateira. Espíritos imperfeitos, mas inteligentes, se aproximam de todos nós que temos mediunidade. Todos nós temos mediunidade. Nós vimos isso em 2 aulas para trás. Alguns mais, outros menos. Alguns vão ser ostensivos, outros não vão sentir um arrepio a vida inteira, mas todos nós temos. Bom, esses espíritos infelizes, né, às vezes zombeteiros, às vezes malignos, se aproximam de nós e nos iludem. Muitos médiuns afastados da mediunidade com Jesus. Isso é uma coisa que o médium não gosta de ouvir. Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, todos os grandes médiuns sempre falaram da mediunidade com Jesus, com a firmeza do Evangelho de Jesus e a doutrina espírita para não se perder. Bom, os médiuns que se afastam disso, esses espíritos começam a dar certas comunicações e começam a envolver o médium. Nossa, você é o médium mais bonito da face da terra. As suas comunicações são maravilhosas,
No começo começam a falar coisas maravilhosas sobre Jesus, sobre os anjos, mas os espíritos imperfeitos não conseguem enganar durante muito tempo. E quando eles percebem que eles conquistam a confiança da pessoa ou do médium, aí eles começam a fazer arte. É onde os dirigentes, os colegas de casa espírita atentos, têm que estar atentos à qualidade dessa comunicação. A qualidade, né? Olha o irmão espiritual que fala, né? Vamos dar sempre esse exemplo. Escuta, Deus é tão bom para a gente que quando a gente não tem mais nada para evoluir na Terra, Ele permite que a gente encarne num bicho. Isso é completamente contra a doutrina. Isso é contra o Evangelho de Jesus. E ainda fala que vai durante a vaca, né? Exatamente. Né? Então, gente, essas coisas chamam a atenção. A qualidade da comunicação tem alguma coisa errada. O que é isso? É um espírito que subjugou de uma forma o médium que o médium não percebe. Começa a brigar com todo mundo. Se afasta do espiritismo. Começa a não acreditar mais no espiritismo. Assim. É uma guerra no astral. É uma guerra no astral. Quanto mais soldados de Cristo nós pudermos derrubar, melhor fica para o lado dos imperfeitos e dos infelizes. Né? E derruba esses médiuns através da obsessão por fascinação. E aí o Kardec fala dessa terceira pessoa que quer ajudar. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que ele apele para o concurso dos bons espíritos. Então, é válida essa situação de procurar uma casa espírita e procurar a ajuda dos bons espíritos? Ok. Por quê? Quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los, e sobre os bons para os atrair. Veja que a gente não adianta espantar a mosca varejeira da ferida. A mosca volta. É preciso tratar a ferida. Não basta afastar o espírito imperfeito do seu lar. É preciso que você pratique o evangelho no lar para atrair os bons. Lembra que a gente viu na última aula? Onde estão os bons, os maus não ficam. Então, muito cuidado, gente, na nossa casa. A nossa casa é um reduto sagrado para nós. Casa onde tem muita briga, muita agressão, muita discussão, muito palavrão, muita falta de fé, é um ambiente propício. Ok? Não precisamos ser santos, mas também não precisamos descabelar o palhaço, né? Todavia, essa terceira pessoa nada poderá, se o que estiver subjugado não ajudar. Vou pedir ajuda para o Ângelo, mas o Ângelo não quer ajuda, ele acha que ele está muito bem, que ele não está obsediado. Adianta? Não adianta. O que a espiritualidade faz? Ela vai até lá, pelo pedido dessa boa pessoa, afasta aqueles irmãos que estão influenciando negativamente o Ângelo, mas se o Ângelo não mudar a sua forma de pensar, vai vir outra mosca varejeira. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Ninguém conhece ninguém assim. Né? Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. E aqui vem uma frase meio dura do Espírito de verdade, né? Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. Por que os bons espíritos não atendem ao chamado? Estamos falando de alguém que não é puro de coração, que não está com uma boa intenção.
Na verdade, ele não está preocupado com aquela pessoa que está obsediada. Ou ele quer aparecer, ou ele quer demonstrar que ele é poderoso, né? Nossa, eu vou te livrar de todo o mal e você vai ser eternamente grato a mim. Quando as situações são essas, pessoal, os bons espíritos não se prestam a esse tipo de trabalho. Isso não é trabalho de caridade. Legal? Essa aqui também dói, né? As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Lá no filme do Divaldo, que a gente de novo recomenda que vocês assistam, não percam, tem um trabalho de desobsessão, a gente já comentou aqui, em que o irmão doutrinador, que seria o dirigente do trabalho, que conversa com o espírito para ele abandonar aquilo, tem uma moral meio ruim. E o espírito falou para ele, falou assim, não, você bebe, você fala, não sei o que e tal. Ah, te esconjuro. Não esconjura coisa nenhuma. Esse irmão espiritual que está obsediando alguém, ele precisa ser socorrido, que é o que a senhora, a outra médium, acaba fazendo. Começa chamando ele de irmão. Aí o espírito já fala, nossa, faz tempo que ninguém me chama de irmão. Já amolece o coração. E aquela frase linda que ela falou, olha, é que você está aí no plano espiritual, porque se você estivesse aqui, eu ia te pegar no colo, ia te fazer tanto carinho, e o espírito derrete. Deixa suas amarguras de lado, né? Nós temos um filme que está na moda aí, O Exorcista do Papa, né? História de um padre, tem alguns livros que ele escreveu, mas como a gente conhece um pouquinho da doutrina, nós sabemos que tudo é energia, que tudo depende da nossa condição mental. A desobsessão é um trabalho de amor e não de exorcismo. É como oração, pessoal, que a gente fala, olha, precisa orar todo dia. Mas não é virar para Pai Nosso, amém. Isso não é orar. Isso é fazer exercício de papagaio, né? Então, no trabalho de desobsessão, é possível, com a ajuda do obsediado, com a ajuda de bons espíritos, afastar ou orientar esse irmão espiritual infeliz que está insistindo, está obcecado por aquele encarnado, por qualquer motivo, né? Por qualquer motivo. Okay? Paulo, Fala. você já falou que tem casos que conseguem enxergar até animal. Que grau da possessão? É uma possessão isso daí? Como é que é? Como assim? Você já falou que o espírito pode, o obsessor pode chegar ao ponto de se transformar, se plasmar como um animal. Isso. Sim. É uma possessão. É uma capacidade do espírito. Depois que todos nós desencarnarmos, nós vamos poder escolher o formato do nosso perispírito. Esses irmãos infelizes, imperfeitos, às vezes para assustar, né, o encarnado durante o sono, aqueles que conseguem ver, conseguem se plasmar como feras, como lobisomem, como vampiro, como seres infernais. Eles conseguem se plasmar, se modificar. Ok? É isso? Deixa eu ver se é um grau que chega de ser possessão, mas é obsessão só. Aí é só uma obsessão, tá? Ô Paulo, essa questão anterior que você havia falado sobre a fascinação, acho que chega, né, ao ponto da suspensão da mediunidade. Sim. Por bondade da espiritualidade para cessar tudo isso? Falando especificamente dos médiums que trabalham em casa espírita e não são vigilantes, orai, principalmente o médium. O médium é orai ao quadrado e vigiai ao cubo. Porque ele é um trabalhador, ele é um soldado do Cristo. E como soldado do Cristo, ele é alvo.
dirigente e trabalhador de casa espírita são alvos valiosos dessa guerra entre o bem e o mal. O médium que não vigia e sofre uma obsessão por fascinação, o que acontece? O mentor dele não vai abandoná-lo, mas ele se afasta. Por quê? Ele está abandonando o médium. Quem foi que deu acesso àquela obsessão? Foi o médium. Através da mudança de pensamento. Ainda que devagarinho, devagarinho. Por isso que é a fascinação, né? Nossa, o meu irmão espiritual é o mais importante dessa casa inteira. Obsessão por fascinação. Bom, quando isso acontece, o mentor espiritual que trabalha, ele não tem mais espaço para trabalho. Ele vai continuar intuindo, vai continuar aconselhando, mas ele não dá mais comunicação. Porque ele sai da sintonia. E esse irmão obsessor, por fascinação, se aproveita disso e engana o médium e diz ser o irmão espiritual. Respeitando o livre-arbítrio, né? Respeitando o livre-arbítrio. Por isso, de quem que é o livre-arbítrio? De quem é a culpa? Aí a gente vê um monte de médiums bons, médiums que eu gosto, tá? Mas, coincidentemente ou não seguem a doutrina espírita, mas são bons médiums. Mas eu vejo eles falarem, eu vou dar comunicação do Dr. Bezerra de Menezes. E, porque no Covid nós vamos ter a vacina para todo mundo. Oi? Como é que é, cara? Para, está no YouTube. Todo mundo da comunicação do Dr. Bezerra de Menezes. Lembra que eu falei? Que quanto mais elevado o irmão espiritual, melhor tem que ser o médium. Um Airbus A380, aquele gigante de 2 andares, não pousa no aeroporto de São Carlos. Ele precisa pousar onde? Em Guarulhos. Ele tem que ter uma estrutura energética. Então, um espírito bem evoluído, de muita luz, ele precisa ter um médium que comporte aquela luminosidade, que comporte aquele trabalho. O que tem de gente que já deu comunicação do Chico Xavier, né? Do Dr. Bezerra de Menezes. Está cheio. Paulo, o que a gente faz com isso? Atente para a qualidade da comunicação. O que vale, gente, não é o jeito que fala, se ele fala que nem um velhinho, então, é a qualidade da comunicação. Por isso que todos nós precisamos estudar a doutrina, para saber o que é certo e o que é errado, que aí a gente reconhece. Hoje eu tenho uma certa facilidade. 5 minutos de conversa com o irmão espiritual, eu não sei se é ou se não é. Tenho por enquanto, né? Posso ser enganado também. Ok? E veja, esses últimos riem, né? E se obstinam, assim. Tira o sarro, você vai ficar fazendo mantra aí. É mais ou menos aí aquela parte que a gente vê, que o padre não tinha a fé necessária para fazer o exorcismo, então o espírito zombava dele. Né? Bom? Beleza, gente? Então nós vamos parar por aqui. Vamos deixar a 4, 7, 8 para frente. Nós estamos aí faltando 2, 3 minutos. Não vai dar tempo para a gente começar a outra. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Todo mundo concorda com tudo? Fala, Ângela. No caso, a possessão é um espírito só que domina, ou pode ser vários? Na verdade, o que o Kardec nos fala? O que o Espírito de Verdade nos fala? Que não existe a possessão. Sim. Existe a obsessão por fascinação e por subjugação, que é uma obsessão do mais alto nível. Sim. Onde a pessoa pode sim ter a sua vontade paralisada. Tá? Sim, mas aí são vários? Pode ser um, pode ser vários. Ao gosto do cliente. Tudo depende da condição vibratória do encarnado. Sim. Tem encarnado que tem grupos. Lembra que a gente viu lá atrás, quando ele falou do assassino, né? Quando ele deu o exemplo do assassino? A pessoa que
quem tem uma tendência ao assassínio, ele é rodeado de uma nuvem de espíritos que tem essa tendência. O que conseguir pegar o cara, pegou. Se mais de um pegar, pegou. Mas a irresistível, nunca. Beleza? Tá bom. Magnão, vamos lá? Vamos passar ao passe?